Pastor Célio, a gente sabe que é um assunto completamente corriqueiro nas famílias. A criançada começou a dar seus 8, 7, 9 anos ali, já começa, pai, a mesada, aquela coisa toda. Isso mesmo. É importante essa mesada, é importante essa educação financeira desde pequeno ou não? Ah, isso não é coisa para criança, vamos deixar aí para quando tiver uns 18 anos a gente explicar sobre isso. Fala para mim. Não. Quanto mais cedo, melhor. Os pais têm que ter consciência que eles não devem forçar a criança a lidar com dinheiro muito cedo, não. Eles têm que perceber o momento certo, o momento em que a criança está pronta para receber determinados conceitos. Mas desde muito cedo você já pode ir incutindo. Uma criança aí na faixa de 3, 5 anos de idade, ela geralmente tem muito problema com a questão da posse, né? Porque ela fica muito aquela coisa do é meu, é meu. Então é um momento adequado para os pais começarem a ensinar que a propriedade ela tem que ser dividida e quando ela é dividida, ela não abençoa só a criança, mas outras crianças também. Mas a mesada ela não pode trazer assim, eu sempre pensei que a mesada, de uma certa forma, traz para a criança assim, olha, ela ganha e não aprende talvez o esforço de conquistar aquele dinheiro. Okay. Mas por outro lado, as pessoas falam que é importante para a criança aprender a administrar. Fala sobre esse equilíbrio, esses dois pontos que eu toquei. Será que a criança não cresce com a sensação assim, todo mês eu tenho minha mesada, mas eu não preciso me esforçar para ganhar aquele dinheiro? Então, como eu disse, depende de cada fase. Em cada fase a criança está receptiva a um determinado tipo de conceito. Então, depois dessa fase de 3 a 5 anos, que é uma fase que você vai trabalhar mais posse, porque não adianta dar dinheiro para a criança e tentar ensinar nesse momento, que a criança ainda não vai entender. Então, depois né? dos 5, que é essa questão da mesada. Eu acho que já começa a haver essa possibilidade. Na medida em que a criança está aí na faixa dos seus 6 anos, ela pode começar a ser trabalhada. Mas como é que o pai vai trabalhar isso? Primeira coisa, nessa faixa de 6 anos, ele pode começar a ensinar de onde que vem o dinheiro. Qual que é a origem do dinheiro? Talvez até levar a criança no local de trabalho é interessante, para a criança entender como é que o dinheiro ele é obtido, o valor do dinheiro. Eu acho interessante você perguntando para minha sobrinha lá de São Paulo, você fala assim, cadê o papai? O papai foi trabalhar para ganhar tutu. Já sabe, né? Definir o valor da mesada. Ou quando tem mais de um filho em casa, idades diferentes, e aí às vezes um vai ganhar mais do que o outro. Como que o pai ele lida com isso? Então, a questão da mesada, ela deve ser utilizada num primeiro momento, não para atender à necessidade da criança, mas para ensinar. Num primeiro momento, o valor é o menos importante. O importante é você dedicar o valor para a criança, tá? Mas de forma que você ensine para ela como que esse dinheiro ele deve ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, uma criança nessa faixa já de 6, 7 anos de idade, o que o pai deve fazer? É importante destinar um valor, sem preocupação muito se esse valor vai atender ou não uma necessidade, mas destinar um valor para ela manipular. E ele pode fazer uma coisa muito simples, que seria pegar 3 potinhos, tá? E separar, escrever nesses potinhos em letra bem grande, gastar, poupar, doar. E mostrar para a criança desde cedo o seguinte, daquilo que você ganha, uma parte você vai gastar, você vai decidir como é que vai fazer. Isso é um método uma já parte muito você bom. tem que poupar e outra parte você tem que doar. Muito É um interessante. orçamento visual que a criança entende, ela consegue identificar ali como é que funciona a E no separação do futuro dinheiro. ela não vai ter dificuldade, né? Tanta dificuldade assim, para Exatamente. administrar. Pastor, eu estava vendo ontem, gente, no jornal, no G1, saiu um pai colocou uma planilha. Eu vi. Uma Eu planilha vi isso também. Eu vi essa da planilha. mesada para os filhos. E havia um desconto quando não era cumprido algumas metas. Essa planilha foi acessada por mais de 100 mil pessoas. Aí eu pergunto, aí eu até anotei algumas coisas aqui. Ele colocava lá o desconto, se não faz tarefa, se deixa a luz acesa. Menos R$1, menos R$2. Isso, menos 50 centavos. Se o menino, ele deixou a porta da geladeira aberta, descontava. Eu achei interessante, mas não sei, isso é bom, não é? Você deixa os brinquedos jogados, se responde, se briga com o irmãozinho. O que você acha Porque aí disso? você vai punição, misturar a finança com a Isso, educação, isso. né? Exatamente. Porque a educação financeira, ela faz parte de uma educação de princípios. Isso, exatamente. É interessante, mas eu acho que tem que ter cuidado para a gente não entrar em alguns exageros. Né? Isso que eu- Então, a questão, por exemplo, quando a questão é mais objetiva, igual essa de deixar uma luz acesa ou de deixar a porta da geladeira, é mais fácil para a criança entender de que aquilo ali também custa dinheiro. Né? Entendi. Agora, quando você começa a atrelar isso
isso a determinados comportamentos, isso pode, na verdade, ter um efeito negativo. Porque a criança pode começar a associar a ideia da retribuição financeira ao comportamento dela. E com isso aí eu teria um pouco mais de cuidado. Se a criança não ia à natação, se atrasasse, se ela atrasasse para ir à igreja, porque eu acho que aí vira um fardo, né? Vira. Porque a lista era muito grande. Tinha uns 30 itens. Ah, não. Porque eu fiquei preocupada forma com Até relação um trabalho a isso. infantil. A forma como cada criança recebe isso é diferente. Sim. É diferente. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos hoje estão grandes, mas isso era perceptível quando eles eram pequenos. O ensino era o mesmo, os pais eram os mesmos, né? Mas as crianças reagiam de forma diferente. Né? Um reagia naturalmente por causa da sua característica, naturalmente ele era conservador, ele era poupador, e o outro, ao contrário, aquilo que recebia gastava logo. Né? Aquele que gastava logo, ele já tinha uma característica mais de doador, e aquele que poupava já tinha uma característica de ser excessivamente conservador e não gostar de doar. Então, o pai ele tem que perceber essas diferenças e atuar em cada uma delas de forma diferente. A gente sabe que o Ministério Crown tem essa preocupação de explicar para as crianças esse valor financeiro. Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ministério Crown, para quem não conhece, passar a conhecer. E eu queria que você falasse um pouco dos métodos de ensino de vocês. Para você, qual que é a importância do dinheiro na educação da criança? O que muda isso? A gente estava falando aqui, a Carol falando dessa questão da planilha, você disse que não é muito benéfico. Então, existem alguns outros métodos, alguns meios, né? Que é a sustentabilidade, a energia mesmo, explicar pelos meios formais da coisa e não simplesmente tudo pelo dinheiro. Fala um pouquinho sobre o Crown. Exatamente. E esses métodos. O Crown ele tem pelo menos 2 cursos voltados para crianças. Um já na faixa de 5 a 7 anos de idade, mas a criança tem que estar num processo pelo menos de alfabetização, porque aí ela vai conseguir assimilar. E outro de 8 a 12 anos de idade. Na fase de 5 a 7 é necessário o envolvimento total dos pais, porque muitas das atividades, inclusive que vão ser feitas em casas, elas vão ser feitas com a participação dos pais. Né? Por exemplo, como o Crown ele é um ministério cristão, ele vai basear todo o seu ensino na palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Então, uma das tarefas que os pais vão ter que fazer com os filhos, por exemplo, é chegar em casa numa noite, apagar todas as luzes da casa, pegar uma lanterna e caminhar dentro de casa, se desvencilhando dos obstáculos e mostrando à criança que assim como a lanterna ilumina o caminho e nós podemos desvencilhar dos obstáculos, a palavra de Deus também ela é luz que ilumina o nosso caminho. Então é uma forma de introjetar de uma maneira muito tranquila, muito simples, um conceito na criança. As crianças de 8 a 12 anos, elas já conseguem entender melhor, já trabalham melhor, inclusive com a matemática, e conseguem entender melhor os conceitos sem precisar tanto da ajuda dos pais. Sim. Agora, é fundamental os pais entenderem o seguinte: a questão da educação financeira, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Uma família que está com dificuldade financeira, ela potencializa os conflitos do casal, que às vezes não tem origem no dinheiro, mas eles ficam potencializados. Sim. Então, às vezes, algumas estatísticas falam assim, um dos grandes fatores de separação dos casais é a questão financeira. Não digo que seja ela, mas ela potencializa todos os outros problemas da casa. Então, investir na educação financeira dos filhos é investir na saúde emocional do seu filho no futuro também, nos relacionamentos que ele vai ter. Até um ponto que eu acho interessante sobre a mesada, eu já vi muitos pais fazendo isso. A criança não sabe muito do valor, o valor do dinheiro, quando pedem brinquedos para os pais. Eu quero, ela não sabe quanto custa. Muitos pais fazem o seguinte, olha, você vai ter isso, mas eu vou descontar na sua mesada. Aí a criança pensa bem, será que eu quero esse brinquedo? Porque vai descontar na minha mesada. Isso é uma forma também de fazer a criança sentir o valor do dinheiro? Muito importante, porque nós temos que entender o seguinte, a questão financeira ela envolve escolhas. A vida toda você vai ter que fazer escolhas. Então, desde cedo, a criança tem que ser apresentada a isso. Tá? Se ela quer uma determinada coisa, tem que ser dado a ela um tempo para ela pensar e avaliar se aquele momento é adequado para ter aquela coisa, ou se ela vai esperar um pouco, porque pode surgir uma outra demanda na frente, uma outra coisa na frente que ela queira mais do que essa. Então isso tem que ser apresentado a ela. O tempo é um fator primordial na questão financeira. As decisões financeiras, elas nunca devem ser tomadas de forma sodada, rapidamente. A gente tem que sempre ponderar. Por isso, inclusive, a gente recomenda o seguinte, quando você precisar, quando você achar que quer um determinado produto, por exemplo, quando você vai no shopping e vê uma determinada coisa, antes de tomar uma decisão, tá, de comprar, vá para casa e reflita primeiro. Na maioria das vezes você vai chegar à conclusão que aquilo não é tão necessário. Não é necessário, entendeu? É verdade. Se for necessário mesmo, você vai voltar para fazer a compra. E a criança aprende a esse senso também crítico. tem que entender que o tempo é um aliado dela, né?
tanto na questão na hora de gastar, ela tem que pensar e ponderar sem fazer as coisas de forma apressada, quanto também na hora de investir, né? O tempo é um grande aliado do investidor. Os pais, inclusive, a preocupação financeira ou a educação financeira dos pais em relação aos filhos tem que começar antes do filho nascer. É aí que eu ia entrar. Eu queria que você falasse um pouco para os pais que estão nos assistindo essa importância do exemplo. E tem gente que pode estar em casa agora, o pastor, cheio de dívidas, desesperado e falando, nossa, eu errei até agora. O que pode ser feito? Porque assim, a criança já teve alguns conceitos errados do que é finança. Vive sempre desesperado para pagar o que tem. Então eu queria que você falasse um pouco. Tem solução? Dá para mudar tudo isso? Como que pode começar? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu entendo que pensar na educação financeira dos filhos começa com o pai fazendo poupança até antes do filho nascer. Já começar a fazer uma poupança. Ou quando o filho está lá 0 ano ainda, está no 1º ano de idade, o pai já abriu uma caderneta de poupança e começar a investir para o filho. Aliás, fazer um reparo. A caderneta de poupança, pensando em termos de investimento de longo prazo, não é o melhor investimento. Um bom investimento de longo prazo é o mercado de ações. O mercado de ações ele é um mercado perigoso quando se pensa em fazer investimento de curto prazo, porque ele é muito volátil, ele oscila demais. Mas a longo prazo, os números todos eles confirmam que é um bom investimento. Então você fazer um investimento para o seu filho, para uma retirada possível em 10, 15, 20 anos, o mercado de ações é um excelente investimento. E a gente vai trazer então alguém para falar sobre esse assunto, com certeza, sobre essa questão de investimentos, e a gente convida o senhor para estar junto aqui, para a gente compartilhar desse tema.